Irmãos, sendo celebração do aniversário da igreja, nós vamos falar hoje e amanhã sobre as duas bandeiras do Evangelho que nós fomos chamados a anunciar. O nosso ministério tem desde a sua fundação dois principais temas dentro do Evangelho. Nós cremos em tudo, cremos em cura divina, nós cremos que o Senhor opera milagres e maravilha, cremos que o Senhor prospera, cremos que Ele salva, cremos que Ele batiza no Espírito Santo, mas temos duas bandeiras principais, que é ensinar sobre o amor e a sabedoria de Deus. Amém? E nesses 20 anos nós temos caminhado semeando isso, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre a revelação do amor de Deus. Nada que você não tenha ouvido antes. Com certeza você já ouviu muito isso, mas seria muito importante que você mais uma vez estivesse de coração aberto, que você não converse, que você não deixe sua atenção ficar difusa, olhando para os que estão passando, olhando para os que estão conversando, mas que você ficasse focado na palavra, para que Deus pudesse falar ainda mais ao seu coração. Amém? Onde você está, curve sua cabeça. Ó Eterno de Israel, em nome de Jesus, nos colocamos uma vez mais aqui na Tua presença. Santo Espírito, nós nos rendemos a Ti e pedimos, revela a nós a Tua palavra, que o nosso coração seja como uma boa terra, arada e preparada para receber a boa semente da Tua palavra, e que ao ser semeado em nós, que ela frutifique, fruto que salte para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Tema da mensagem: a revelação do amor de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Este é o verso principal de toda a Bíblia Sagrada. E ele é para nós uma base desde o dia 29 de maio de 2005, no nosso primeiro culto, nós falamos sobre ele. João Evangelho, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é expresso ao mundo com um propósito claro e definido, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode dar graças a Deus por isso? Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, fazer um passeio aqui pela Bíblia. Se você conseguir achar bem rápido, você abre, se não, anota a referência aí, para que a gente possa aprender o máximo possível, absorver, abstrair o máximo possível da palavra de Deus essa noite. Em Gênesis capítulo 3, eu gostaria de voltar um pouco sobre essa maravilhosa revelação do amor de Deus, começando em Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 6. Você lembra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, colocou Adão para lavrar a terra, formou o Senhor um jardim no Éden, colocou Adão para cuidar dele, tomar conta. Vendo o Senhor que ele estava só, formou de uma costela retirada do próprio Adão a mulher, para que ambos estivessem ali perante o Senhor. E Deus deu uma ordem clara: vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominá-la, vão sujeitar, ou seja, vocês serão meus representantes, a minha autoridade vocês estarão representando na minha criação. Mas um tempo depois, então, diz a Bíblia que a serpente, nós sabemos que Satanás ali, ele usou aquele animal para convencer Eva, colocando dúvida em seu coração, convencendo ela a duvidar da palavra de Deus. Diga para o seu irmão: nunca duvide da palavra de Deus. E dizendo: olha, não é assim que Deus disse, Deus não liberou vocês para comer de tudo. Eva disse: nós podemos comer de todas as árvores do jardim,
Mas da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente então diz a Eva, não, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que isso no dia que vocês comerem, se comerem, vocês serão como Deus. Guarde isso, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na verdade, eles já eram como Deus. De que maneira, pastor? Eles viveriam eternamente, repletos de graça, tendo acesso direto à presença do Criador. Todos os dias o Senhor estava com eles. Mas então Eva ela escuta aquela sugestão da serpente e diz assim o texto sagrado: vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, guarde isso, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que ela fez? Tomou-lhe do fruto e o que mais? E comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas, aventais, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. E eu queria começar fazendo então uma pergunta. Quando o texto sagrado diz árvore boa para se comer, claro que não estava falando literalmente da árvore, mas do fruto que ela produzia. Árvore boa para se comer. Quando você para pensar, como assim? Eu senti o desejo de comer algo sem ter provado ainda. Isso já aconteceu com você? Pergunta para o seu irmão, já aconteceu? De você ver uma comida, olhar e sentir vontade de comê-la sem nunca ter provado daquela comida específica? Com alguém já aconteceu? Sim. O nosso cérebro tem essa capacidade de gerar em nós desejo por causa de uma imagem. Irmãos, tem gente que se vê uma propaganda de alguém chupando limão, a pessoa enche a boca d'água. Se vê uma comida gostosa, sabe? Você está com fome e vê uma propaganda de um sanduíche daqueles, que eu morro de raiva de propaganda, porque na propaganda deste tamanho, quando você vai comer lá, até a alface está murcha. Muitas vezes o negócio fica quase a metade, não é? É, né? Diminui. A não ser que você coma daqueles duplo, triplo, mas o normalzinho não vem daquele tamanho que é da propaganda. Mas desperta em nós o quê? O desejo, a vontade. Ela olhou para a árvore e sentiu a vontade de comer. Então nós dizemos que o ser humano é atraído pelo que vê, não é só o homem, como alguns dizem. O homem é mais atraído pelo que vê do que a mulher quando se trata de questões sexuais ou sensuais. Mas de um modo geral, em âmbitos gerais, o ser humano como um todo, ele é atraído pelo que vê. É tanto que, se houver uma comida, alguém gosta de quibe? Quem gosta? Quibe. Irmãos, eu vi uma vez um quibe que deu embrulho na barriga. Você imagina como que ele estava aparecendo, né? Imagina. Eu olhei assim e falei, né? Tem comida que o aspecto dela desestimula você a querer comer. Tem pessoas que, por exemplo, se for um caldo, se for um creme esverdeado, dá ânsia de vômito da pessoa. O cheiro pode fazer isso, mas a imagem também. Nós somos atraídos pelo que vemos. Em Tiago, capítulo 1, na epístola de São Tiago, capítulo 1, no verso 14, diz claramente, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo. Quando esta cobiça o atrai e o que mais? E seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu queria ler mais uma vez. Então a cobiça, desejo desenfreado,
depois de haver concebido. Isso é muito interessante, porque concepção fala de gravidez, de algo que é gerado. Claro que aqui é uma imagem pictória, né? É uma alusão, é apenas uma representação, mas que traz uma verdade profunda. Há um processo acontecendo. E nós lendo aqui Tiago, nós vemos exatamente a figura estampada do que estava acontecendo com Eva. Primeiro, a cobiça, o desejo. Aquilo cresce, aquela vontade se torna insustentável de se manter guardada, escondida. Não, ela vai ser praticada. E ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, feito, realizado, gera a morte. Você está entendendo? Sim? Gênesis 3:8, nós vamos sempre voltar para Gênesis 3, tá? Deixa marcado. Quando ouviram a voz do Senhor, quem ouviu? Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, ao final do dia, o finalzinho da tarde, porque para eles o novo dia não começa como os judeus, não começa como para nós a meia-noite. Para eles é o cair da tarde. Quando a noite se inicia, também se inicia um novo dia, na viração do dia. Ou seja, Deus sempre estava presente com o homem no término de um dia e no início do outro. Amém? Diz a Bíblia Sagrada: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, isso para mim é tão engraçado, é risível mesmo. Tentando se esconder de Deus atrás das árvores, como se Deus não pudesse enxergá-los. E isso me remete ao quê? A muitas vezes nós tentarmos disfarçar o pecado, esconder o pecado, mas não funciona, querido. Ele está claro e patente aos olhos do Senhor, amém? Verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa tentativa de se esconder de Deus, essa tentativa de ocultar do Senhor, parece que algumas vezes a pessoa ela não consegue lembrar que os olhos de Deus estão postos sobre todo lugar. Ele está presente em todo lugar. E eu faço uma pergunta: para onde ir depois de pecar? Para onde ir? No Salmos, capítulo 139, no verso 7, o salmista diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. É uma outra forma de dizer: não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Gênesis 3:10. E ele, Adão, respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo, e me escondi. É a primeira vez que o homem expressa medo. Até então não havia o que temer. Até então não havia nada fora de ordem, porque tudo era muito bom. O próprio Deus testemunhou isso, irmãos, na criação, ao terminar cada uma das suas criações e criaturas. O Senhor Deus dizia: é bom. E viu Deus que é bom. E viu Deus que era muito bom. Mas agora o medo já se faz presente. E a reação inicial instintiva de Adão é tentar se esconder, é tentar ocultar do Senhor o seu pecado. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãs, dá uma olhadinha para ele aí.
Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Os três estavam na presença de Deus. Deus pergunta primeiro a Adão porque ele foi criado primeiro. Havia um princípio estabelecido de hierarquia, porque o reino funciona assim. Ele não ia perguntar primeiro a Eva, porque Eva foi criada depois. Perguntou a Adão. Adão fala: a mulher que o Senhor me deu por esposa. Veja, a mulher, o Senhor. É como se ele dissesse: eu não tenho lá tanta culpa assim não. Se o Senhor não tivesse botado ela aqui, talvez estava tudo bem. Transferindo, ou pelo menos tentando transferir a culpa. Quando Deus fala com a mulher a mesma coisa: a serpente me enganou e eu comi. E quando Deus olha para a serpente, eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que ela deve ter olhado para um lado, para o outro, não tem mais quem culpar. Não tinha mais ninguém para culpar. Acho que se tivesse, tinham culpado. Ia passando o negócio lá para o final da fila. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, irmãos, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos ou selvagens, dá no mesmo. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ainda hoje, irmãos, nós seres humanos fazemos isso muitas vezes. Tentamos transferir para outros a culpa. Desde criança você vê isso acontecer. Quem tem irmãos aqui, levanta a mão. Já aconteceu com você, com seus irmãos? De um fazer um mal feito e correr e dizer assim: não fui eu não, foi fulano. Às vezes não diz foi fulano, né? Mas usa a famosa tática do Drew. Qual é a tática, pastor? Não fui eu. Só tem dois. Aí um diz: não fui eu. Óbvio que vai achar que foi o outro. Quantas vezes tentamos transferir a culpa? Quantas vezes não conseguimos enxergar a nossa própria condição? Vamos falar um pouquinho sobre a culpa de cada um. Em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, a palavra do Senhor diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, porque o nosso Deus é um Deus justo. Não tem essa coisa de dizer: ah, eu estou assim, é culpa. Não tem culpa dos outros não, meu irmão. Não tem culpa dos outros não. Os outros podem até tentar nos prejudicar. Eu não estou negando isso. Eu não estou negando que muitas vezes, por causa de sentimentos ruins como inveja, uma pessoa tenta prejudicar uma outra no trabalho, tenta passar a perna, tenta, prejudicar para que o outro não cresça, que a pessoa tem medo que o outro cresça, tome a sua vaga no emprego. Isso acontece. Mas daí a dizer, irmãos, que se a nossa vida vai mal, a culpa é do outro, não. Nós podemos reagir. De que maneira, pastor? Com oração, com consagração, se voltando para Deus, clamando aos céus: Pai, me faz justiça. Semana agora nós aprendemos no seminário de sabedoria que não precisamos pedir mal para ninguém, não devemos fazer isso, porque da mesma fonte não pode jorrar, meu irmão, o que é bom e o que é mal. Você não precisa pedir mal para ninguém, mas você pode pedir: Senhor, me guarda, me ajuda, me socorre, me livra. Davi fazia isso o tempo todo. Amém? A alma que pecar, é essa que vai morrer. Mas não pense só no outro, pense também em si próprio. Meu irmão, se eu não andar bem com Deus, Gênesis 3,15, Deus disse ainda: porém, falando com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, falando com a mulher, e aqui é uma profecia sobre Jesus. Dizem os estudiosos que é um proto-evangelho, seria um embrião do evangelho aqui já, dizendo lá na frente, o mal será derrotado. Vai chegar um dia, disse Deus, este te ferirá a cabeça. Vai chegar um dia que você vai ser derrotado, amém? E tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. Cadê as mulheres? Quem deu à luz parto normal? Levanta assim a mão. Alto para me ver você. Doeu? Pergunta para tua irmã, doeu também, irmã? Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa de Eva. Não era para doer tanto assim não, tá? Você já viu as fêmeas dos animais parindo? Não fica igual a fêmea humana. Tem animais aí que, meu irmão, você pensa que não, dá à luz 5 filhotes, 3 filhotes, é ou não é? É ou não é? E parece que os bichos vêm nascendo igual a fábrica, né? Saindo, depois sai outro, depois sai outro. E você não vê a cadela ou a gata, ai, não vê. Mas a mulher, e a depender da fisiologia da mulher, são dores excruciantes, irmãos. E quando o bebê não encontra passagem direito? E quando o médico tem que fazer um corte para poder a criança nascer, porque não vai dar certo fazer cesárea? Por quem? Diz mais: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha aí, irmãs, para ele. Os homens ficam tudo grandão, né, nessa hora. Ai, pastor, está na Bíblia, pastor. Aí, pastor, quem manda sou eu, pastor. Isso é castigo, irmãos. Isso aqui não devia ser exaltado não, porque isso aqui é castigo, irmãos. Isso é castigo, irmãos. Quando foram criados, Deus não disse que um ia dominar o outro. Pelo contrário, a promessa foi uma auxiliadora idônea. Ela pensa por si só, ela tem uma personalidade própria, ela é uma pessoa como você. Havia a distinção de papéis sociais, mas não tinha esse negócio de mandar. Isso aqui é castigo pela desobediência. Amém? Fica tranquilo, irmãs, daqui a pouco melhora. Vamos ver aqui rapidinho a sentença da serpente e da mulher. Sobre a sentença da mulher, irmãos, em Coríntios 11, verso 11, 1 Coríntios 11, 11, diz, irmãs, se eu sendo vocês, eu marcava, viu? Se fosse vocês, eu deixasse marcado na Bíblia. Todavia, disse o apóstolo Paulo, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. A graça botou tudo normal de novo. Olha aí para ela aí, irmã. Olha para ele, irmã. Fala assim, não tem negócio de mandar mais não. Agora tudo igual no Senhor. Mas nós temos papéis sociais definidos, amém? Isso não mudou. Homem continua sendo a cabeça, não é o cabeça, como alguns falam. É a cabeça, ou seja, liderança. E a mulher, estrutura. Toda família onde não há uma mulher estruturando as emoções, há contendas constantes. Repito, toda família onde não há uma mulher estruturando as emoções, há contendas constantes. Porque instintivamente os homens são dados à ordem, organização.
Ou seja, na maioria das famílias, o pai de família chega e fala assim: acabou! E acabou-se. Mas se não tem uma mulher por trás para dizer: meu filho, vem cá, minha filha, vem cá, seu pai te ama. Seu pai te ama. Ele só quer o melhor para você. Obedeça seu pai. Porque se a mulher é doida, desvarada, e ela briga com o marido na frente dos filhos, ela toma dele a autoridade. E essa criança sofrerá na fase adulta. Porque não consegue fazer distinção de papéis sociais. É uma bagunça na cabeça dela. Tá claro isso? Amém? Vamos à frente. Avante, à frente. Vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 19, falando sobre a serpente. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar. Jesus falando com seus discípulos. Em serpentes e escorpiões. E em toda a força do inimigo. É claro que o contexto está falando de coisas espirituais. Não é para você ver uma cobra jararaca. Vou tacar o pé nela porque Jesus disse que eu posso pisar nela. Tem crente doido, irmão. Acredite que tem. Tá? Aqui é espiritual. E sobre toda a força do inimigo, e nada, disse Jesus, vos fará dano algum. Isso aqui é serpente, irmãos, sendo julgada antes mesmo do final, antes do juízo final, antes mesmo do milênio. O Senhor Jesus deu à sua igreja poder e autoridade para subjugar toda ação maligna. Amém? Antigamente os crentes diziam amém nessas horas, irmão. Apocalipse 20, verso 2, diz... falando do grande anjo na luta contra Satanás. E ele prendeu o dragão. Ele aqui não é Jesus não, viu, irmão? Ele aqui não é Jesus. Tem gente que se confunde. Acha que foi Jesus que prendeu o diabo. Foi não. Ele mandou um anjo. Porque se ele se levanta do trono, é tanto poder. Eu vou usar uma expressão perigosa aqui, espero que você me entenda, que seria covardia com o inimigo. Satanás não dá nem para começar. Até hoje, desde a queda do homem, Deus não usa o seu poder, a totalidade do seu poder, contra Satanás. Ele só usa o seu caráter. Amém? Só o seu caráter já deixa Satanás em maus lençóis. Porque esse poder e essa autoridade, ele nem usou, ele deu para a igreja e fala assim: vocês podem subjugar ele. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Amém? Eu estou falando aqui de Gênesis, mostrando lá no Novo Testamento para você ver que aquilo que Deus falou lá estava acontecendo aqui. Claro que coisas escatológicas ainda vão acontecer, mas nós já estamos vendo grande parte das profecias se cumprindo. Verso 17, Gênesis 3:17. E a Adão, para Adão, irmãos, eu fico imaginando, note, na hora de perguntar, olha a ordem que Deus colocou. Primeiro pergunta-se a Adão, porque ele foi criado primeiro e ele tinha a autoridade de Deus para domínio da terra. Ele era o representante. Depois Deus pergunta a Eva e depois fala com a serpente. Na serpente Deus já chega na sentença. E agora ele volta, fala com a mulher, sentença. E por último, Adão. Eu imagino, isso não está na Bíblia, repete. Não está na Bíblia. O que eu vou falar agora não está na Bíblia. Isso é um pensamento meu. Se é um pensamento meu, pode estar certo ou errado. Tá claro? Mas eu penso que Adão deve ter ficado preocupado, imaginando: eita, agora é minha vez.
Quem se sente assim quando vai fazer uma apresentação de escola, faculdade? Eita, foi fulano, eita, falta 2, eita, falta 1, ai, eita, meu Deus, agora é minha vez, eita, Jesus, eita. Eu imagino que Adão deve ter ficado mais ou menos assim: agora é minha vez. E ele amaldiçoou a serpente. Eita, como é que vai ser comigo? Disse Deus: visto que atendeste a voz da tua mulher. Adão coloca: a mulher que me deste. Deus coloca: é a tua mulher. Nem vem com essa de dizer que eu tenho culpa nesse negócio, não. É a tua mulher, e foi você que deu ouvidos à voz dela. Eu estou dizendo com isto que os homens, os maridos não devem ouvir suas esposas? Não é o que eu estou dizendo. Mas não importa quem seja, se aquilo que é dito vai contra a palavra de Deus, não importa quem seja, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, não importa. Eu, pastor, não importa quem seja. Nós sempre obedecemos a voz do Senhor, a palavra de Deus. Amém? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita. E eu acho que aí Adão deve ter gelado, porque eita, você é amaldiçoado agora. Mas Deus desvia a maldição de Adão. Preste atenção a isso. Deus diz: maldita é quem? A terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Por que ele não amaldiçoou Adão, pastor? Adão já estava dominado pelo pecado. Se o Senhor amaldiçoa ele, não teria mais jeito. Mas alguém deveria ser culpado. Alguém deveria receber essa maldição. Isso não poderia ficar impune. Você está me entendendo? Não poderia. Mas não ficou. Alguém teria que ser amaldiçoado. Pergunta para o teu irmão: quem foi amaldiçoado? Eva não foi amaldiçoada. A serpente foi, mas Eva não foi. A serpente ali era a representação do capeta, irmão, do diabo. Já estava amaldiçoado já. Eva não foi. Adão não foi. A terra foi, a natureza foi. Mas faltava alguém para receber essa culpa. Quem seria? Quem seria? Eu lembro quando criança, por volta de meus 8, 9 anos de idade, quando o pastor pregou isso, eu lembro até onde eu estava sentado, no terceiro banco da igreja, banquinho de madeira, casa de ripa, aquilo era triste. E o pastor dizia que Deus olha para o homem e vê que ele estava condenado. Mas Deus amou o homem. E o pastor disse, provavelmente, não está na Bíblia isso, tá? É uma conjectura. Provavelmente Deus perguntou: preciso que alguém assuma essa culpa. Preciso que alguém atraia para si próprio essa maldição. Quem pode ir? Seria Miguel, o príncipe, o arcanjo? Seria o mensageiro, Gabriel? E o filho diz: eu, pai, eu assumo essa dívida. Mas a dívida só seria paga com sangue. E era uma dívida eterna. Teria que ser com sangue eterno. Você está me entendendo? Guarde isso no seu coração.
a sentença da terra. Em Lucas capítulo 4, verso 5, é revelado isso de forma muito clara, porque Satanás, tentando a Jesus, ele disse, levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, todos eles no momento de tempo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Por quê? Porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. A autoridade que recebeu de Deus, ele perde ao pecar. Por que perdeu, pastor? Porque Satanás e seus demônios eram mais antigos. E se todos estão no pecado, nivelados pelo pecado, a hierarquia continua. O mais antigo, o mais forte, o mais poderoso. O homem perde para o diabo a autoridade da terra. E Satanás agora se gaba disso, dizendo para Jesus, me adore. Você não quer ganhar o mundo? Está aqui. Eu tenho como fazer isso para você, sem você precisar morrer. Para que morrer? Para que sofrer? Tudo aqui que você vai passar daqui a pouco, daqui a 3 anos você vai sofrer agruras terríveis. Eles não merecem. Eles não merecem. Olha o que eles fazem. Olha como é que eles agem. Olha como tão facilmente te abandonam. Olha como tão fácil te negam. Só me adorar, porque me foi dado. E ele disse, e dou a quem eu quiser. Quem eu quiser, a quem eu quero, eu dou essa autoridade. É claro que Jesus não aceitou. E por que ele não aceitou? Pergunta para o teu irmão, por que ele não aceitou? Se você puder segurar forte na mão de alguém e dizer para essa pessoa, foi por sua causa. Como assim por minha causa, pastor? Porque ele te ama. Ele não te amou no passado, ele te ama. Foi por você, foi por mim. Amém? Em Lucas 18, verso 29, vendo a sentença do homem, diz claramente, e ele lhes disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, no século vindouro, quer dizer, no futuro, a vida eterna. Se eu disser, Senhor, não importa, eu sei que é difícil, mas o preço não é maior do que a graça de Deus. Eu sei, Deus, que, sabe, não tem nem forças para caminhar, mas eu quero. E o que você deixa para trás? O que seria isso, pastor? Seria abandonar a família? Não. Mas nós somos abandonados. Nós somos desprezados. Nós somos incompreendidos. Quantas pessoas deixaram de falar conosco depois que a gente aceita Jesus? Quantas pessoas nos ignoram simplesmente porque nós somos cristãos? Essa semana mesmo eu estava em sala de aula e uns colegas falando sobre política, falando como estava maravilhoso o Brasil. Sério, irmãos, sério. Está tudo tão bom, tudo tão maravilhoso. Aí quando eu me sentei, eu senti o gelo. Sério, só assim, ó. E eu entendi. Chegou o crente. E eu não estou nem aí, irmão. Estou nem aí. Eu continuo. Amém? Porque não importa o que a gente tenha de perdas nesse mundo. O que perdermos nesse mundo é lucro. Tudo que ficar para trás é lucro. A nossa própria vida. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que se ela for tomada de nós, é lucro.
Nós não vamos procurar a morte. Diz para o teu irmão, não pode tentar Deus. Confie em Deus. Diga para o teu irmão. Mas olhe para os dois lados antes de atravessar. Tá? Não vamos tentar Deus. Não vamos. Mas no dia que chegar a nossa vez, eles não sabem, eles falam, mas não sabem. Fulano partiu dessa para melhor. Eles esperam, eles acham, eles supõem, mas nós temos certeza. Para nós é melhor lá. Eu espero esse dia. Se ele dissesse, Ricardo, hoje, vamos, Senhor? É contigo? Vamos. Vamos. Eu sei que o meu dia está perto. E para mim o mundo não vale nada. Amém? Gênesis 3, verso 18. Ele diz, produzirá cardos, a terra, e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Pergunta para os homens aí, tá difícil, irmão? Tá ralado, irmão? Culpa de quem? É Adão. Pastor, mas se Adão não tivesse pecado, ia ser só como a gente vê nos filmes, pastor, sombra e água fresca. Quem disse a você? A ideia de paraíso, para muita gente, irmãos, é uma ilha de desocupados. Tem uma outra palavra mais pesada que eu não posso falar agora, mas é sinônimo de à toa. Meu filho, leia sua Bíblia, está dizendo lá que ele foi criado para lavrar a terra. Ele cuidava do jardim, ele era jardineiro. Leia sua Bíblia. Adão não era desocupado. Quase que sai outra palavra. Não era, Adão era jardineiro, ele tinha profissão. Amém? Cadê as irmãs? Quando Eva entrou na vida dele, ele já estava trabalhando, irmã. Viu, irmã? Porque tem umas irmãs que só dá de que arranjar cara que não trabalha. Leia a Bíblia, irmã. Leia a Bíblia, irmã. Amém? Eu estou falando da pessoa que está momentaneamente desempregada. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Comigo já aconteceu várias vezes. Comigo aconteceu já várias vezes. Tá? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando propositalmente aquela pessoa que não quer trabalhar. Eva encontrou um homem trabalhando na presença de Deus, um serviço e profissão. Escolha bem. Diga aí para alguém solteiro perto de você: escolha bem. Escolha direito. Escolha direito. Amém? Aí aqui a coisa pega, irmãos. Diz o texto: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Volte à terra. Por quê? Pois dela foste formado. Porque tu és o quê? Pó. Tu és pó. E ao pó tornarás. Se você puder, escreva isso aí. A morte não é fim, querido. Nunca foi. Nunca foi e nunca será. Morte é ausência de Deus. Distância de Deus. Quem é cristão, levanta a mão. Nós que somos crentes em Jesus, cremos que quando o corpo morre, o espírito e a alma permanecem vivas. Porque o nosso espírito, ele foi doado por Deus. Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida, fôlego de Deus, o seu próprio espírito. Nosso espírito tem uma partícula do Espírito de Deus. Não pode morrer. É imortal. Amém? Se você lê, quem gosta de escatologia bíblica como eu, sabe muito bem que a condenação eterna significa o espírito ser lançado num lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia deixa bem claro, é como se tivesse uma placa dizendo: esta é a segunda morte. Mas quando você vai ver essa segunda morte, diz claramente que lá o seu bicho não morre. Vai ser comido de Itapuru
para a eternidade. Fogo, enxofre, escuridão, Satanás e seus demônios, tudo no mesmo lugar. Mas veja lá, eles clamam, gritam, rangem os dentes e choram, diz a Bíblia, de dia e de noite. Vai ter sol e lua, pastor? Não significa isso não. Ele está falando de tempo. Tempo, e de novo e outra vez. Então entenda isso. A morte não é final, irmãos, é a ausência de Deus. Nós iremos para a eternidade, creia você ou não creia, acredite ou não acredite, nós iremos para a eternidade. E você só tem agora para decidir. Enquanto você está vivo, é o tempo de você decidir para onde eu vou na eternidade. Se eu vou aceitar esse amor de Deus, se eu vou dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço. Isso até virou moda entre os crentes. Eu sei que eu não mereço, ele também sabe. Isso não tem segredo nenhum. Mas não é por merecimento, é por graça. Amém? Escreva isso. Amor, o plano da graça. Deus criou um plano para salvar o homem. E esse plano estava baseado em amor. E lembre, a essência de Deus é o quê? A essência de Deus é o quê? Amor. Então esse plano nasce dentro dele. Da mesma forma que o homem recebe dele para viver, agora receberá dele para reviver. Amém? Você está entendendo isso? Leia mais uma vez comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer significa o quê, pastor? Vida eterna sem Deus. Eu queria que você perguntasse a essa pessoa, por favor, sem brincadeira. Pergunte seriamente, olhando olho no olho. Se você morrer agora ou ainda hoje, para onde vai o teu espírito? Para onde vai o teu espírito? Ainda hoje, se o Senhor chamar, para onde vai o teu espírito? Se a resposta for não sei, pastor, então você está brincando de roleta russa com o seu próprio espírito. Pode dar certo, pode dar errado, mas se der errado, não haverá mais retorno, porque depois que morremos, vai direto para aguardar o juízo ou a salvação. Nós não seremos julgados, sim, passaremos no tribunal de Cristo, mas a Bíblia diz como é que vai ser esse julgamento. É assim, ó. Vocês da direita, da onde? Vocês da direita, vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança. E a turma do lado de lá? Ele disse, preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem. Alguém disse uma vez, pastor, eu não acredito que um Deus tão amoroso, um Deus que ama tanto o ser humano, que tem capacidade de morrer pelo ser humano, ele vai colocar no inferno e depois no lago de fogo. Vai, porque o mesmo Deus que ama, ele é juiz, justo, e ele não coloca lá porque ele quer colocar lá, porque a pessoa fez essa escolha. Ele simplesmente vai julgar de acordo com o que está lá. Amém? Por favor, guarde isso. A salvação requer um preço de sangue. Em Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase, nem todas, mas quase todas se purificam com sangue. E diz o texto sagrado: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Remir é pagar, é zerar a conta. Em Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei. Atenção a isso. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Atenção, porque a turma só lembra de Jesus muitas vezes na Semana Santa. Aí chora, lágrima de crocodilo, chora, não aguenta, ai meu Jesus, com pena, com dó de Jesus. Não aguenta assistir metade do filme, já está chorando já. Oh Senhor, certo. Mas o que significa isso para você? Porque Ele assumiu o nosso lugar. Diz o texto, Ele se fez maldição no nosso lugar, por nós, tomou a frente e disse, sabe aquela maldição que era de Adão, foi para a terra, mas precisava ser paga, não tinha como ficar escondida, tinha que ser pago, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, precisava ser pago, mas não teve um digno. A Bíblia Sagrada diz claramente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você olha a história bíblica, você vê grandes heróis como Moisés, pecaram. Você vê grandes homens de Deus como Davi, pecaram. Você vê um amigo de Deus, Abraão, errou, falhou, e não houve um perfeito. Então ele disse, serei eu. Amém? Você está entendendo isso? Colossenses 2,14, verso 14, diz o apóstolo Paulo, havendo riscado a cédula que, entenda irmãos, seria o registro de uma dívida. Bom, na minha cultura do sertão, nós tínhamos uma coisa chamada caderneta. Você conhece isso? Caderneta. A gente comprava na bodega, mercearia, e aquilo que a gente comprava, anotava na caderneta, certo? E no final do mês ia lá a pessoa responsável e pagava. Você é dessa época também? Caderneta? Pronto, ali é uma cédula, uma dívida registrada. Diz o texto, havendo o quê? Riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cavando na cruz. Tirou de nós a nossa dívida e cravou na cruz. Mas como ele cravou, pastor? Consigo próprio. Ele trai para si e ele é cravado. Na hora que ele é cravado, a nossa dívida está sendo paga, está sendo arriscada. Aleluia. Em Hebreus capítulo 8, verso 12, diz Deus falando, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Que amor tremendo. Olhe para os seus irmãos, por favor, olhe para frente, atrás, de lado, olhe para os seus irmãos. Eu duvido não ter um desses aí que lembre de uma falha sua. E você lembra dos outros. Mas olha que Deus grandioso, que amor tremendo. Ele que sabe tudo, que vê tudo, ele faz aqui uma declaração, irmãos. Eu não sei se você já entendeu isso na sua vida. Se você nunca entendeu, entenda hoje. Isso é um mistério, irmãos. Porque ele diz, eu não me lembrarei mais. Eu não lembrarei. Por quê, pastor? Porque quando ele olha para nós, ele vê sangue. Sangue que não nos mancha de vermelho. Um sangue que nos deixa mais alvos do que a neve. E a turma que é do mimimi, problema de vocês, é mais alvo que a neve. Acabou, está na Bíblia. Amém? Amém. Alvo mais que a neve. É uma simbologia de quê? Puro. É uma simbologia de quê? Limpo. É uma simbologia de quê, pastor? De que as minhas falhas e os meus pecados, isso que me distancia de Deus, ele vai zerar. Amém. As pessoas lembram, mas Deus não. Ele faz questão de dizer, não lembro. Por quê, pastor?
Perdão. Perdão. Pastor, perdão é esquecer para nós? Não. Nós nunca esquecemos. Para nós, perdão não é sinônimo de esquecimento. É sinônimo de cancelamento da dívida. Mas aqui está o mistério. Porque para Deus é sinônimo de cancelamento da dívida e esquecimento dela. Porque Ele era o único que poderia anulá-la ao ponto dela não mais existir. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vai estar sendo projetado, mas eu queria que você marcasse na sua Bíblia. Faça isso. Apocalipse capítulo 5, a partir do primeiro verso. Diz a Escritura Sagrada. João falando, né? João foi levado em uma visão para ver o que aconteceria no futuro. E ele viu coisas na terra, viu coisas também no céu. De novo, é uma imagem pictória, é uma gravura, é uma simbologia, mas que revela para nós coisas poderosas. Diz a palavra: e vi na destra, na direita, do que estava sentado sobre o trono, o quê? Um livro escrito, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.